A verdade não depende da sua opinião ou da velocidade com que uma mentira se espalha, mas da sua coragem em suspender o julgamento até que a clareza se manifeste. Se você quer que mais pessoas vejam essa mensagem, deixe um like agora. Cada like leva esse vídeo para mais 5 pessoas, e um comentário pode alcançar 50. Às vezes, um clique seu pode mudar o dia de alguém. Vivemos uma era em que a informação circula em frenesi vertiginoso, onde a velocidade supera a reflexão e a imagem substitui o exame cuidadoso. A crise da verdade manifesta-se de forma brutal dentro desse turbilhão digital, transmitindo um dilema que os antigos estoicos, em sua austeridade e serenidade, já antecipavam. Como discernir entre aquilo que é real e aquilo que é aparência, falso ou manipulado? Marco Aurélio, em seus Pensamentos, escreveu que a alma torna-se tingida pela cor dos seus pensamentos. Assim, uma mente imersa em rumores e informações precipitações cria uma realidade distorcida, onde a verdade objetiva é ofuscada pela volubilidade das emoções e pela fragilidade do juízo apressado. O que a verdade significa então, quando o mundo parece girar na velocidade da opinião instantânea e não na do entendimento sólido? No coração do estoicismo repousa a noção de que a verdade não reside em fatos exteriores, os quais estão além de nosso controle direto, mas no assentimento racional que damos a esses fatos. Epicteto delineia claramente essa disciplina do assentimento, admoestando-nos a não conceder imediata concordância a qualquer impressão que não tenha sido rigorosamente examinada. Não aceite nada como verdadeiro até que sua mente o tenha considerado, ensina ele, revelando uma defesa contra as fake news que é, antes de tudo, um exercício de paciência e de lucidez. A mente, diz ele, é uma fortaleza que só deve abrir as portas a visitantes dignos, às evidências claras, às fontes confiáveis e ao espírito argumentativo que respeita a razão. Nesse sentido, a propagação impensada de notícias falsas é um convite para perdermos nossa autonomia intelectual e nos tornarmos escravos das impressões passageiras, um destino intolerável para quem busca a tranquilidade do ânimo. Marco Aurélio também exorta a sobriedade da razão diante dos estímulos externos. Se algo te insultar, pensa que este é apenas um juízo a teu respeito, que tu tens o poder de corrigir ou rejeitar. Na era da desinformação, essa máxima reverbera com um novo significado. Cada notícia falsa que se infiltra é um insulto ao discernimento, uma tentativa de desorientar a razão e provocar agitação emocional. Ao adotar um estado estoico, mantemos a vigilância contra essa manipulação, recordando que a verdade não é uma questão de emoção ou desejo, mas de conformidade com a razão e a evidência. Sêneca, por sua vez, recomenda que não devemos acompanhar o turbilhão, mas manter nossa rota, uma advertência contra a pressão social para aceitar e repetir discursos vazios apenas pela popularidade que ostentam. O fenômeno das fake news é particularmente pernicioso por explorar diretamente as vulnerabilidades da mente humana. O anseio por confirmação, o medo, a curiosidade e, sobretudo, o hábito da velocidade. Na sua meditação sobre o autodomínio, Epicteto nos alerta a não sermos prisioneiros da primeira impressão e a reconhecer que o mundo externo é indiferente ao nosso juízo, cabendo a nós, através da razão, classificar o que merece nossa aprovação. Aquele que alinha seu entendimento às razões sustentáveis e à clareza não assume o papel de vítima das aparências, mas sim o do juiz que avalia com discrição, rejeitando o falso e abraçando o legítimo. Reparar nisso, no entanto, exige disciplina. A negativa do assentimento prematuro, a busca ativa pela evidência, o questionamento das fontes e a capacidade crítica diante do fluxo incessante de informações. A imprensa digital e as redes sociais operam com um algoritmo que valoriza o sensacionalismo e a polarização emocional, incentivando a multiplicação de notícias falsas que mexem com os humores e prejudicam o juízo equilibrado. Marco Aurélio teria reconhecido aí um teste à força da virtude racional. Como é suave a vida do sábio que não se curva à multidão, mas busca a verdade no seu silêncio. A verdade estoica emerge como uma conquista interior.
Uma conquista que depende menos das circunstâncias externas, muitas vezes contaminadas, e mais do rigor com que cultivamos um espírito imperturbável e acurado. Essa verdade, pois, não é um consenso social, um voto popular, nem um título outorgado pela imprensa, mas uma qualidade do ser que reside em sua potência para discernir, julgar e afirmar somente o que resiste ao exame da razão. Sêneca traz à tona o aspecto ético dessa busca. O ato de defender a verdade não é meramente um exercício intelectual, mas um dever moral, uma responsabilidade perante si mesmo e a comunidade. Ele diz que uma vida sem integridade é um navio sem leme. E as fake news, de certa forma, são as tempestades que jogam essa embarcação ao sabor de ventos contrários. Para ser um estoico contemporâneo, é necessário resgatar essa integridade, que passa pelo claro entendimento do que pode e deve ser assentido, pela coragem de permanecer quieto diante da torrente de informações falsas, e pelo compromisso de agir conforme a verdade que a razão revela. Não se trata de uma atitude passiva, mas de um empenho vigilante, um exercício contínuo de autodomínio e crítica que mantém a alma sã em meio ao caos. Surge, assim, um dilema ético e epistemológico. Qual é o papel do indivíduo frente a essa avalanche de mentiras? Epicteto nos responde que o controle reside sempre em nosso poder de escolha, mesmo quando a realidade exterior é hostil ou enganosa. A disciplina do assentimento implica que devemos treinar a mente para não se precipitar, para questionar e para resistir à pressão de aceitar notícias que despertam paixões ou receios imediatos. A verdade, no contexto estoico, não é então algo que se casse superficialmente nas redes, mas uma harmonia entre o entendimento claro, a consciência moral e a paciência, até que a substância do fato se revele, em sua plenitude e sem ruídos de manipulação. Essa harmonia revela ainda outro aspecto crucial no combate às fake news, a renúncia ao ego e a vontade de ter razão a qualquer custo. Marco Aurélio consagra o ideal de que o importante não é ser certo perante os outros, mas viver em conformidade com a natureza e a razão. Ao contrário do debate acalorado e frequentemente hipócrita das redes, a postura estoica diante da verdade é caracterizada pelo desapego à opinião alheia e pela serenidade em reconhecer as próprias limitações. Saber suspender o juízo é tão vital quanto o próprio assentimento esclarecido, pois evita o erro e o conformismo acrítico. A verdade para os estoicos é uma jornada de autoaperfeiçoamento e não um objetivo externo que se alcança rapidamente. Entre os males que as notícias falsas provocam está a erosão da confiança, não apenas nas instituições, mas no próprio processo de comunicação, que deve ser um veículo de esclarecimento e não de manipulação. Sêneca sublinha a importância do bom uso da palavra e do discurso como instrumento da virtude. Diante dessa degradação, a voz da razão deve soar mais forte, mas não com o ruído da vaidade, e sim com a clareza de um farol que guia o indivíduo a afastar ilusão e paixão. Essa é a posição digna daquele que se emancipa do imperativo de aceitar tudo o que é postado ou divulgado, adotando em troca a postura cuidadosa do filósofo que só se atreve a falar ou a sentir diante do julgamento esclarecido. A superação da crise da verdade na era digital passa, em última análise, pela revitalização da disciplina interna do pensamento, pelo retorno ao ensino clássico do rigor moral e cognitivo que Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca transmitiram. Não somos escravos do fluxo ininterrupto e caótico das informações. Antes, podemos escolher cultivar o silêncio onde a razão floresce e a clareza se impõe. O discernimento estoico, portanto, não é apenas uma ferramenta para distinguir o falso do verdadeiro, mas um caminho para a liberdade interior, onde a mente não é prisioneira nem da desinformação nem das emoções pérfidas, mas soberana em seu juízo e virtuosa em sua ação. A verdade que liberta não é mera coincidência com fatos exteriores, mas a coerência da alma alinhada ao Logos, a razão universal, que se manifesta no indivíduo disciplinado e sereno diante de um mundo de mentiras. Epicteto, mestre da disciplina do assentimento, nos adverte para a fragilidade e a volubilidade das impressões, fantasiai, que recebemos incessantemente do mundo exterior. Segundo ele,
As impressões não são ainda verdades. São apenas os dados brutos que a mente percebe, e cabe a nós, por meio do juízo reservado e cuidadoso, decidir se devemos conceder a elas nosso assentimento, ou seja, reconhecê-las como verdadeiras e permiti-las influenciar nossas emoções e ações. Essa faculdade de redirecionar o impulso imediato do pensamento, de não tomar de pronto para a verdade o que nos chega involuntariamente, é o cerne do exercício da liberdade interior segundo o estoicismo. No contexto moderno, marcado pela avalanche de informações rápidas, efêmeras e enviesadas, essa advertência ganha uma urgência trágica. As chamadas fake news capitalizam a impaciência, o deslumbre e o medo, induzindo não a uma reflexão, mas a uma reação automática e pouco crítica. A neurobiologia moderna confirma aquilo que Epicteto intuía como um problema da mente: a tendência especial do cérebro humano a reagir primeiro e pensar depois. Nosso sistema límbico, que regula as emoções, é ativado de imediato pelas impressões consideradas importantes ou ameaçadoras, liberando respostas químicas eficazes para a sobrevivência, mas inadequadas para a avaliação racional. Este mecanismo, herdado da evolução, é explorado de forma nefasta pela engenharia da desinformação, que manipula impressões que provocam reações de medo, indignação ou esperança ilusória. Ou seja, o mecanismo da fantasiae é usado contra nossa liberdade, pois a correção do juízo, a disciplina do assentimento, é preterida em favor do impacto imediato da notícia sensacionalista ou do boato viral. Epicteto ensinava que não é a impressão em si que perturba o espírito, e sim a concordância apressada com ela. Nessa medida, o verdadeiro perigo das fake news não está unicamente na falsidade intrínseca da informação, mas em nosso hábito de oferecer um assentimento irrestrito às primeiras impressões, sem que o logos exerça sua função governante. Nesse contexto, o ato de consentir às impressões precipitadamente representa um nervo exposto da condição humana, um ponto onde a manipulação emocional encontra terreno fértil para agir. Epicteto exorta o praticante a observar a relação entre o que é visto e aquele que vê, reforçando que a visão do mundo nunca é passiva, é sempre mediada pelo julgamento interno. A realidade não é apenas aquilo que nos é apresentado, mas como decidimos encaixar essas percepções nas categorias do que merece nossa atenção racional, crítica e ética. Assim, diante da enxurrada de informações, o estoico deve recolher-se do impulso inicial, postergar o julgamento e verificar a coerência da impressão, sua correspondência com outros dados e sua consonância com a razão universal. Tal suspensão ativa do assentimento, longe de ser apatia ou indiferença, é o exercício prático da autodomínio e da liberdade de espírito, um contraponto ao automatismo emocional a que as fake news apelam. Por outro lado, a complexidade da cultura digital altera a dinâmica desses processos internos. As fantasiae provocadas pela notícia falsa são projetadas para ativar preconceitos já existentes, reforçar crenças prévias e alimentar vieses cognitivos. Uma retroalimentação que Epicteto talvez associaria à falta de vigilância da mente sobre seu próprio movimento. A disciplina do assentimento requer, portanto, um conhecimento profundo não apenas das informações recebidas, mas de si mesmo, da própria inclinação a acreditar, de zonas emocionais vulneráveis e das armadilhas do ego que anseia por confirmação. É nesse ponto que a ética estoica se torna um guia para a resistência. Ao cultivar a clareza do autocontrole e a consciência de que não somos senhores do mundo exterior, mas governantes de nossas próprias impressões, desenvolve-se a capacidade de ir além da inflamabilidade social que a desinformação explora. A profecia estoica da serenidade na tempestade digital passa pelo reconhecimento claro de que a verdade, uma verdade universal, imune às vicissitudes externas, não se impõe por força, tampouco pela frequência da repetição, mas pela coerência e pela consonância com a razão. Epicteto é categórico ao afirmar que a mente sábia não se deixa dominar pelo ímpeto do primeiro contato, nem pela pressão da multidão, mas examina as impressões umas a umas,
com a calma que deriva do treinamento constante da disciplina do assentimento. Neste sentido, a educação e a prática filosófica são a resistência ativa às ondas emocionais e cognitivas que as fake news lançam a cada instante. A batalha, portanto, é estilizada internamente. É uma disputa entre o logos e as fantasiae não examinadas, entre aceitar ingenuamente a versão superficial das coisas ou buscar a impressão verdadeira que vai além do imediato e do sensacional. Ao examinar a adesão automática a informações infundadas, percebe-se que esta adesão funciona quase como uma perda momentânea do ser autônomo, uma submissão ao fluxo do mundo externo que Epicteto combate com veemência. A liberdade não está na quantidade de informações que se consome, mas na qualidade do filtro aplicado antes do assentimento. Esta dimensão ética nos convida a reconhecer o valor ontológico da verdade e a importância da responsabilidade diante das impressões que recebemos e das decisões que tomamos. Muitos se tornam propulsores inconscientes de mentiras quando deixam de exercer a distância crítica prescrita pelo mestre de Hierápolis. Assim, o discernimento não é luxo de filósofos, mas uma necessidade imperiosa do cidadão, numa era onde a informação é moeda e a desinformação, arma de manipulação das massas. Mais do que uma defesa passiva, a disciplina do assentimento pode ser vista como um ato ativo de afirmação da própria racionalidade como chave para a liberdade. Frente a um mundo saturado de ruído, as fantasiae falsas, que se parecem com verdades e buscam nossa aprovação rápida, precisam ser neutralizadas pelo método estoico de triagem mental. Epicteto não apenas prescreve a suspensão imediata do assentimento, mas a investigação obstinada que vem depois. Tal atitude demanda coragem intelectual, pois rejeitar a impressão que comove a nossa alma não é tarefa simples. Ela desafia o orgulho, a segurança do senso comum e a necessidade de pertencimento a um grupo. Todavia, é esse caminho que restaura a integridade do juízo e nos protege contra a fragmentação causada pela desinformação. Deve-se lembrar que Epicteto enfatiza que não podemos controlar as impressões que nos atingem, mas podemos controlar o nosso assentimento a elas. Essa distinção é vital para compreender que o estoicismo não nega a existência da mentira, mas propõe um antídoto baseado na soberania interior. No panorama das fake news, onde os estímulos externos são planejados para invadir e derrubar as defesas racionais, a disciplina do assentimento é a fortaleza última do indivíduo, um escudo que não depende de forças externas, mas da decisão interna de não aceitar sem exame o que nos é apresentado. Esta postura define a linha entre a escravidão emocional proporcionada pela desinformação e a liberdade espiritual alcançada pela razão consciente. Por fim, a conjuntura contemporânea aguça a necessidade da integração da disciplina do assentimento como prática cotidiana, não apenas filosófica, mas social e política. Epicteto nos oferece uma bateria de ferramentas dialogando diretamente com a urgência ética que existe em resistir ao ambiente tóxico das fantasiae infundadas. Ao tornar-se um guardião destemido dos próprios assentimentos, o indivíduo não só preserva a própria tranquilidade, mas se torna menos suscetível a propagar falsidades. Esta inversão torna a verdade estoica não apenas uma busca interna, mas um fundamento para a construção de uma comunidade mais justa e racional. Assim, o manejo responsável dos assentimentos constitui o primeiro passo para quebrar o ciclo vicioso da manipulação emocional e da proliferação das fake news, tornando a filosofia antiga um farol para a era da informação manipulada. Na busca pela serenidade diante do vasto mar de informações que nos envolve, Marco Aurélio nos orienta a praticar a objetividade radical, um exercício que, embora aparentemente simples, constitui um desafio contínuo para a mente moderna. Ele nos adverte que, ao remover o julgamento, isto é, a avaliação emocional e subjetiva, eliminamos a própria fonte da ofensa. Este ensinamento torna-se uma ferramenta essencial para enfrentar a crescente propagação da desinformação, pois é justamente a narrativa carregada por emoções intensas que captura a atenção e favorece a manipulação. A verdade estoica nos convida a isolar o fato bruto,
a realidade imutável e despojada de interpretações, das camadas de discurso emocional que a acompanham. É nesse afastamento do juízo carregado, onde se presume menos e observa-se mais, que reside a possibilidade de retomarmos o controle racional sobre nossa percepção do mundo. O fenômeno das fake news não reside unicamente na falsidade factual, mas, sobretudo, na forma como essas falácias são envolvidas por um manto de afeto e polarização que mina a capacidade de distinguir o que é. Marco Aurélio, encarando o universo com desapego e sem distorções, nos instrui a não permitir que nossa mente seja escrava daquilo que, em essência, não está sob nosso domínio, a narrativa externa e as emoções dela decorrentes. O imperador filósofo nos mostra que o juízo impulsivo propaga ofensa, fissura interior, porque associa um acontecimento a uma lente carregada de preconceitos ou interesses pessoais. Ao remoer e antecipar essas emoções, desperdiçamos energia vital e mantemos o elo de sofrimento com o falso e o ilusório. Portanto, ao perceber que uma notícia provoca ardor ou revolta no coração, devemos nos valer dessa advertência para buscar a origem do impacto. Será o fato ou o julgamento atribuído a ele? A distinção entre fato e narrativa ocorre no domínio da disciplina do assentimento que Epicteto sistematizou, uma dinâmica espiritual que se entende como o filtro entre a percepção e a reação. Aqui, o julgamento inicial sobre uma informação pode ser recusado para análise posterior, sem aceitar automaticamente o embrulho emocional da mensagem. Se reproduzirmos a prática de Epicteto, somos compelidos a examinar cada dado, a questionar a evidência, a reconhecer que a verdade não está no tom sensacionalista ou na indignação, mas na consistência e na coerência das premissas subjacentes. O poder do assentimento não reside em negar a existência de fatos desagradáveis ou perturbadores, mas em reconhecer que o sofrimento advém principalmente da interpretação equivocada e precipitada que damos a eles. Assim, emancipar-se das fake news equivale a cultivar um olhar que desarma a armadilha emocional e esmaga a suscetibilidade ao engano. Sêneca, ao enfatizar a autonomia interior e o papel fundamental da razão como guia indomável, fortalece essa perspectiva ao alertar sobre a fraqueza daqueles que vivem como se fossem prisioneiros do juízo alheio. Aplicando sua voz, compreendemos que a aceitação acrítica de informações desvirtuadas é uma rendição voluntária ao Herodin da liberdade racional. Ele nos lembra que o sábio deve compartilhar com o mundo a luz da razão, mas jamais permitir-se ser guiado pela influência externa que distorce o real. Esta advertência ressoa fortemente no contexto da desinformação. Uma sociedade que não cultiva a razão enquanto centro de sua percepção estará fadada ao servilismo intelectual e à vivência em um mundo de sombras movidas por medos, raivas e falácias emocionais. Independentemente da quantidade de notícias consumidas, a liberdade verdadeira aparece apenas quando o sujeito escolhe analisar as causas reais, desapegando-se da vibração efêmera dos ecos manipuladores. Ainda mais, o exercício da objetividade implicado por Marco Aurélio exige o desenvolvimento da paciência e do silêncio interior. O medo e a ira são sombras ruidosas que escurecem o discernimento e, consequentemente, enfraquecem a alma, tanto quanto a desinformação enfraquece a estrutura social. Reconhecer a fragilidade da mente e acostumá-la a repousar em uma observação desinteressada dos fatos, sem imediata sede de julgar, é a prática que prolonga a clareza. Nesse sentido, remeter-se a um estado de serenidade não significa indiferença, mas sim reequilíbrio para agir com justiça e prudência. Não se trata de refutar cada notícia mecânica e emotivamente, mas sim de estabelecer um espaço mental onde as águas da emoção se assentem, permitindo ao agente distinguir o lodo das águas límpidas da realidade objetiva. Nos horizontes da ética estoica, a verdade não é uma abstração distante, mas uma virtude ativa, cultivada por meio da persistente disciplina do pensamento crítico e da inteireza moral. A adesão cega a qualquer notícia, sem considerar sua procedência e coerência racional, compromete não apenas a paz interior individual, mas impõe um ônus coletivo de confusão, discórdia e injustiça.
O filósofo imperador compreende que somos partes de um todo, e que o bem comum floresce quando cada cidadão é guardião da razão e da verdade. Viver guiado pelos fatos verdadeiros, independentemente do eco emocional que provocam, é uma forma sublime de servir à razão universal e de fomentar a confiança mútua necessária à harmonia social. Portanto, a rejeição consciente das fake news deve ser entendida como um ato de integridade, um modo de sustentação da própria natureza racional do ser humano. Por fim, cabe refletir sobre a influência profunda que o hábito do julgamento emocional impresso nas fake news exerce sobre a natureza humana. Enquanto nossa tendência instintiva é reagir com rapidez e emoção aos estímulos, a filosofia estoica propõe a reversão dessa inclinação, ensinando que a indignação desmedida não corrige a injustiça, mas frequentemente perpetua a ignorância. Marco Aurélio nos adverte que a mente clara e equânime pode compreender a realidade sem ser abalado pela tempestade dos afetos. Importa, portanto, desenvolver uma vigilância constante para que a impressão inicial não vire prisão, suspender o assentimento até que a razão tenha sopesado o que se apresenta e manter um compromisso firme com a objetividade. Dessa forma, rompemos as correntes da manipulação e reconquistamos a liberdade do espírito, navegando com firmeza em meio ao oceano de informações que insistem em nos enganar e desorientar. A manipulação das paixões é talvez a arma mais sutil e poderosa que as fake news dispõem para corroer o equilíbrio racional do indivíduo. Sêneca, ao expor com clareza a raiz do sofrimento humano, nos lembra que não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que sobre elas temos. Ao oferecer notícias carregadas de ira, medo ou indignação, o agente da desinformação não apenas distribui fatos deturpados, mas semeia tempestades internas que distorcem o exercício da razão. A emoção exacerbada, longe de ser mera resposta a um evento, torna-se uma prisão voluntária, uma cela onde o discernimento se torna refém do contentamento imediato do ego. Nesse processo, a razão é eclipsada pela voz ensurdecedora da paixão, que urgentemente exige ação, punição, revolta. Marco Aurélio, em sua meditação serena sobre a natureza humana, nos alerta para a fragilidade desse estado. Quando estiveres irritado, lembra-te que a raiva é uma força passageira. Não permitas, portanto, que ela te domine a ponto de obscurecer a verdade. A ira, uma labareda momentânea, é frequentemente alimentada pelo falso estímulo das notícias fabricadas. Ao se entregar a essa fúria efêmera, afastamos o exame crítico necessário e nos tornamos instrumentos involuntários de uma manipulação muito mais sutil e devastadora: a erosão da autonomia intelectual. Sêneca também ensina que o excesso de emoção enfraquece a alma e a expõe a erros de julgamento. Em seus escritos, destaca que o homem verdadeiramente sábio é aquele que governa suas paixões, evitando que elas se tornem tumultos que arrastam a mente para o obscurantismo. Uma notícia que desperta indignação imediata é um convite para o ceticismo, pois ela ativa a resposta biológica do conflito, simplificando a complexidade e desarmando a vigilância crítica. Quando algo nos enfurece, o primeiro movimento deveria ser o da introspecção controlada e do questionamento sereno, e não o da aceitação irrefletida ou da propagação apressada. Nesse contexto, Epicteto nos oferece a ferramenta essencial para essa libertação: a disciplina do assentimento. Ele nos convida a reconhecer os conteúdos que nos chegam não como fatos objetivos, mas como impressões que nosso julgamento deve aceitar ou rejeitar deliberadamente. A reação impetuosa diante de notícias inflamadas constitui, por isso, uma falha na disciplina do assentimento, um consentimento precipitado às aparências que distorcem a realidade. Ao cultivar a capacidade de suspender o juízo até que a notícia seja submetida ao exame racional, o indivíduo pratica a verdadeira autonomia. Ele não é refém do conteúdo emocional, mas senhor das decisões que inferem a alma. O perigo maior, contudo, reside na habitualidade com que as emoções são manipuladas por aqueles que disseminam as fake news.
O ciclo vicioso da indignação amplificada cria um hábito insidioso de dependência afetiva a narrativas parciais e sensacionalistas. Marco Aurélio nos lembra que a mente deve ser como uma rocha firme, que não se altera com as ondas turbulentas da opinião alheia. A repetição das paixões intensas, em resposta a notícias suspeitas, torna nossa alma vulnerável a um lodo emocional que obscurece o uso da razão e, consequentemente, da virtude. Esse apego é um afastamento da vida racional que os estoicos exortam a cultivar. Emancipação da escravidão aos impulsos das paixões inflamadas. Há também um componente ético profundo nesse combate interno às emoções manipuladas. Sêneca enfatiza que o sábio não pretende ser insensível, mas possuir a clareza para distinguir aquilo que deve mover sua ação dos meros estímulos que perturbam sem fundamento. A indignação estimulada por uma notícia falsa não apenas gera sofrimento interno, mas pode conduzir a ações injustas, baseadas em premissas frágeis ou errôneas. A responsabilidade moral do indivíduo, portanto, não é somente resistir à emoção, mas garantir que suas respostas estejam alinhadas à justiça e à razão, evitando perpetuar o ciclo de manipulação e falsidade. Ao observar a dinâmica das fake news, evidencia-se que a manipulação das paixões não visa apenas a distorção do fato, mas a capturar o sujeito em um estado de alienação. O medo e a ira projetam sombras densas sobre a clareza da mente, como uma neblina que dificulta a visão da paisagem real. Epicteto, ao direcionar o olhar à distinção entre o que depende e o que não depende de nós, convida-nos a exercer o controle sobre nosso assentimento, reconhecendo que as notícias e sua veracidade, por estarem fora de nosso domínio imediato, devem ser abordadas com cautela e convicção serena, nunca por meio da paixão desgovernada. Este é o cerne da liberdade estoica. A possibilidade de estar presente no mundo da informação sem ser subjugado por suas armadilhas emocionais. Dessa forma, cabe ao discípulo da filosofia estoica reconhecer na inquietação súbita diante de uma notícia um sinal inequívoco para estimular a vigilância. É justamente a condição emocional desmedida que deve alertar para a necessidade de distanciamento e análise. Sêneca se manifesta em defesa da prudência diante do tumulto interno. Não fugas das emoções, mas não lhes permitas tomar conta de ti. Observa-as, compreende-as e deixa que passem. A capacidade de observar a paixão como um fenômeno passageiro e não como um ditador impetuoso é uma conquista essencial para enfrentar o fenômeno moderno das fake news, cuja eficácia reside exatamente nessa captura do sujeito pelo turbilhão afetivo. Na era das redes sociais e da comunicação instantânea, a amplificação do medo, da ira e da indignação como respostas imediatas aos estímulos noticiosos pode também ser compreendida como um desafio à educação da razão. Marco Aurélio nos aconselha a repetir para si mesmo a máxima de que o que perturba o homem não é a coisa, mas a opinião sobre a coisa. Essa conscientização obriga a deslocar o foco da raiva para o questionamento da própria impressão e sua origem. Quando conseguirmos criar esse espaço interior de refúgio racional, desativaremos o potencial das fake news de se apropriar do nosso estado mental, preservando a serenidade necessária para a ação justa e informada. É importante ainda considerar o efeito cumulativo da manipulação das paixões na construção de uma esfera pública permeada por desconfiança e hostilidade. Sêneca adverte que a virtude e a razão promovem a harmonia social, enquanto as paixões desregradas destroem o tecido comunitário e a convivência. A ira estimulada por notícias falsas não é apenas um fenômeno individual, mas uma força corrosiva que mina a possibilidade de diálogo verdadeiro e a construção conjunta da verdade. Neste sentido, o combate às fake news deve incluir a disciplina emocional, apontada pelos estoicos, como condição para a saúde da polis contemporânea, tornando o discernimento não somente um ato privado, mas uma virtude pública. Por fim, ao encarar o turbilhão emocional que as fake news provocam, devemos recordar a confiança da filosofia estoica na razão humana como agente de libertação.
Apesar de sermos vulneráveis às paixões, Epicteto assegura que nossa força está na faculdade de escolha, no poder de dizer sim ou não às impressões que nos são apresentadas. O domínio desta força não é um privilégio reservado a poucos, mas uma prática oferecida a todos que se dispõem a cultivar a disciplina do assentimento. Assim, o discernimento se revela como um portal de liberdade interior, a chave estoica para sair de um mundo de mentiras e serenar a alma diante da multiplicidade de vozes manipuladoras. A serenidade que resulta não é apatia, mas a expressão concreta da razão em ação, iluminando a verdade em meio à escuridão da manipulação emocional. A busca pela eudaimonia, palavra grega que indica uma vida plena e realizada, é central na filosofia estoica e apresenta-se hoje, no contexto das fake news e da desinformação, como um chamado urgente à consciência crítica e à prática da virtude. A eudaimonia não reside na mera sensação de conforto, nem no consenso ilusório oferecido por narrativas fabricadas que adoçam a realidade, mas na vivência da verdade através da razão e da autonomia interior. Marco Aurélio, em suas meditações, alerta-nos para a urgência de conhecermos a nós mesmos, de perceber o que está em nosso poder e o que não está, e de alinharmos nossas ações com a lei universal da razão. Viver numa mentira confortável, mesmo que aparente trazer prazer e segurança, equivale a viver escravizado por impressões errôneas e paixões falsas, uma servidão que limita o domínio da virtude em nossa alma. Epicteto, em especial por meio da disciplina do assentimento, nos convida a um questionamento rigoroso e a reflexão constante antes de acolher qualquer juízo que nos chega. Somente mediante a prática da sobriedade intelectual e do discernimento podemos impedir que a emoção desgovernada, suscetível a narrativas manipuladas, tome as rédeas do nosso entendimento. O assentimento, ou seja, o nosso consentimento a uma ideia, deve ser condicionado à avaliação criteriosa das evidências e à conformidade com a razão. Caso contrário, somos tragados por um fluxo de falsidades que turvam a mente e afastam-nos do caminho da sabedoria. Nesse sentido, a falácia e a desinformação funcionam como agentes de servidão mental, pois nos acorrentam a uma realidade defeituosa que parece confortável, mas é, em última análise, um cárcere da alma. Sêneca enfatiza que a virtude suprema é o conhecimento, pois somente o que é verdadeiramente conhecido pode ser escolhido com liberdade, e somente aquilo que é livremente escolhido contribui para a verdadeira felicidade. O ato de viver sob o engano, mesmo que mentalmente conveniente, é uma forma de abdicação da liberdade interior, pois nos tornamos marionetes dos interesses alheios, levados por impulsos e imagens falsas que subjugam nosso juízo. Para Sêneca, o sábio vive conforme a natureza e a razão, e essa conformidade exige um constante exame crítico das impressões que nos chegam do mundo, especialmente em tempos nos quais a tecnologia amplifica a proliferação de informações distorcidas. A sabedoria, ou frônesis, não é apenas um conhecimento intelectual, mas a habilidade prática de discernir o verdadeiro do falso, aplicando este julgamento no cotidiano para preservar a integridade do espírito. Essa virtude da sabedoria, ou frônesis, pode ser entendida como um filtro imanente à alma, um farol que ilumina o caminho entre o espesso nevoeiro da desinformação e a luz purificadora da verdade. No cenário contemporâneo, onde a velocidade da informação é propícia à superficialidade e ao sensacionalismo, essa virtude torna-se ainda mais essencial. É ela que permite não só distinguir o conteúdo verdadeiro do falso, mas também distinguir o que é relevante para a nossa vida e o que é mera distração. Viver em consonância com a frônesis, portanto, é exercer a liberdade interna diante do mundo tumultuado, percebendo que a autenticidade da existência reside no domínio sobre nossos próprios assentimentos e no compromisso moral de buscar a verdade apesar das adversidades. A eudaimonia, neste contexto, não é um estado passivo ou um conforto ilusório. É uma conquista ativa que exige coragem intelectual para enfrentar fatos desconfortáveis e responsabilizar-se pela construção do próprio pensamento. Marco Aurélio nos lembra que o universo opera segundo uma razão harmoniosa.
Aceitar as circunstâncias como produto dessa razão é essencial para a serenidade. No entanto, a serenidade verdadeira surge apenas quando nos alinhamos à verdade objetiva e rejeitamos a paz falsa proporcionada pela ignorância voluntária. Negar a existência das fake news ou se aninhar na proteção de mentiras atrativas equivale a renegar a ordem universal e a própria natureza da alma racional. A verdadeira paz reside na conformidade ativa com a verdade, por mais dura que esta se apresente. Além disso, o ensinamento estoico nos mostra que a felicidade duradoura não depende da aprovação externa, nem da informação manipulada que pode agradar momentaneamente, mas da excelência do caráter e da clareza da mente. O prazer ilusório do engano é efêmero e enganoso, enquanto o bem-estar que vem da virtude é estável e autossuficiente. Sêneca afirma que a verdadeira riqueza está na capacidade de viver em controle sobre si mesmo, livre das paixões que a desinformação exacerba. Quando o indivíduo pratica o exercício da sabedoria, esforçando-se para verificar e ponderar cada impressão antes de assentir, ele se afasta da escravidão das notícias falsas e se aproxima da autêntica liberdade interna, o estado no qual nada externo pode perturbá-lo. A responsabilidade ética inerente a essa busca pela verdade exige que não sejamos apenas consumidores passivos, mas agentes ativos no combate à falsidade. Epicteto destaca que somos capazes de agir segundo a virtude porque a razão nos proporciona o controle da mente. Cabe a nós, portanto, não permitir que a manipulação emocional e os interesses ocultos determinem nossos juízos. A disciplina do assentimento manifesta-se, então, não apenas como um filtro pessoal, mas como um compromisso ético com a comunidade, para que a justiça e a verdade prevaleçam no tecido social. Viver sob o jugo da mentira, mesmo que confortável, é falhar em nossa responsabilidade com a própria racionalidade e com as relações que nos cercam. Há ainda uma dimensão prática na filosofia estoica que nos ajuda a entender como podemos, cotidianamente, cultivar essa liberdade frente às fake news. A educação do desejo e da aversão. Se desejarmos apenas as coisas que dependem de nós, nosso critério, nossos assentimentos, nossas escolhas, reduziremos o impacto das notícias manipuladas sobre nossa felicidade. Assim, a eudaimonia não se atinge por meio da multiplicidade frenética de informações, mas pela fortaleza do espírito que sabe selecionar, ponderar e agir segundo a razão. Ao desenvolvermos essa força interior, cada pessoa torna-se um bastião contra a escravidão que a mentira impõe, abrindo espaço para o florescimento da vida virtuosa e autêntica. Adentrar esse caminho não é fácil, pois a sociedade digital nos apresenta armadilhas constantes. O apelo aos sentimentos mais viscerais, a pressão pela velocidade da reação, o bombardeio emocional que desorienta. Marco Aurélio nos oferta uma orientação valiosa quando nos lembra que o julgamento correto é aquilo que vem da essência da razão, transparente e livre de paixões desenfreadas. Para retornar a esse centro, devemos exercer diariamente o exercício da reflexão estoica, retornando ao ponto de partida da epistemologia prática. Nem toda impressão demanda nossa confiança, e muitas devem ser rejeitadas com firmeza. Cultivar a eudaimonia diante desse desafio é, então, um ato de resistência intelectual, que preserva a integridade da alma e a clareza do percurso ético. Por fim, pensar a eudaimonia a partir da busca estoica pela verdade, em tempos de fake news, significa compreender que a serenidade genuína nasce quando o homem jovem ou velho, senhor de si, se liberta da tirania das opiniões alheias e das narrativas impostas. Essa liberdade exige a constante vigilância da virtude da sabedoria, que atua como farol e escudo diante das múltiplas vozes que procuram nos corromper com enganos convenientes. Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio nos legam a lição de que não se trata apenas de evitar o erro ou a mentira, mas de construir uma vida que, pela prática da razão e do discernimento, transcenda a superficialidade dos discursos e mantenha imutável a fidelidade à verdade.
o fundamento essencial para a verdadeira felicidade e a liberdade do espírito. A responsabilidade do cidadão estoico diante do fenômeno das fake news é uma questão que se insere diretamente na compreensão do cosmos, essa totalidade ordenada e racional, onde cada ser exerce seu papel em harmonia com o todo. Marco Aurélio nos lembra que o que fere a colmeia, fere também a abelha. Uma metáfora explícita sobre a interdependência e a solidariedade cósmica que deve orientar as ações humanas. Nesse sentido, disseminar uma mentira não é um ato isolado, mas uma agressão direta à comunidade e à própria ordem racional do universo. O estoico não pode ser indiferente ou indiferentemente cúmplice ao espalhar falsidades. Ao contrário, deve atuar como um agente da verdade, zelando pela integridade da razão coletiva e pelo bem comum. Essa responsabilidade ética é uma extensão da justiça, uma das 4 virtudes cardeais defendidas por Sêneca, que não se restringe ao direito estrito, mas se eleva à dimensão da harmonia social e cósmica. Ao propagar mentiras, ferimos a justiça não porque infringimos uma lei formal, mas porque quebramos o fio da confiança que mantém unida a teia social e natural. A injustiça, então, é um desvio da razão e da ordem porque cria confusão, desorienta a mente racional e prejudica o bom funcionamento da comunidade. Sêneca adverte que o justo age independentemente das circunstâncias externas, pois reconhece que a virtude não é negociável. Portanto, para o cidadão estoico, acatar ou divulgar notícias falsas é um afastamento da virtude que compromete não só o indivíduo, mas o cosmos como um organismo ético e racional. Epicteto, ao ensinar a disciplina do assentimento, oferece uma arma poderosa contra a manipulação das fake news. O discernimento, segundo ele, é a faculdade que nos garante liberdade interior, pois é por meio do assentimento racional e criterioso que escolhemos aquilo que aceitamos como verdadeiro. A mera exposição a uma informação não implica necessariamente que devemos reconhecê-la como uma crença válida. Essa distinção crucial evita que sejamos escravos das aparências e das informações não verificadas, permitindo que permaneçamos livres e alinhados com a razão, independentemente do turbilhão emocional fomentado pelas notícias falsas. A responsabilidade, portanto, não é somente evitar compartilhar mentiras, mas cultivar uma mente vigilante que assegure que nenhuma informação receba nossa aprovação sem ter sido submetida ao teste da razão. A justiça como dimensão moral no estoicismo ultrapassa o simples respeito às normas externas e se transforma em uma ética ativa de cuidado com a polis e o cosmos. O cidadão estoico não é apenas um receptor passivo de informações, mas um participante consciente na manutenção da ordem justa e correta. Por isso, quando confrontado com desinformação, tem o dever não apenas de se proteger, mas de agir na direção da verdade, corrigindo e esclarecendo quando possível. O silêncio diante das mentiras, nesse contexto, representa uma negligência moral, pois é um consentimento tácito que perpetua a confusão e o dano coletivo. Marco Aurélio, ao ponderar sobre a razão e a natureza, indica que a verdade é a base imprescindível para a vida virtuosa e para a prosperidade da comunidade. Portanto, o uso indevido da palavra e da informação é um atentado contra essa base essencial. No exercício da cidadania estoica, o reconhecimento da interconexão entre os indivíduos e o universo torna a disseminação de fake news um ato que agride também a si mesmo, por ser uma traição à natureza racional do próprio agente. Sêneca enfatiza que somos feitos para cooperar e viver em comunhão, e cada ação contrária a essa cooperação é um desvio das leis naturais e morais. Portanto, o impacto ético do rumor e da mentira ultrapassa o dano imediato e pessoal, entrando no âmago do funcionamento do mundo. A sabotagem da verdade é um mal que desconstrói pontes invisíveis e sólidas que mantêm a coesão social, gerando não só caos, mas também desorientação moral e intelectual, um enfraquecimento da alma coletiva. A consciência dessa interdependência deve despertar a obrigação estoica de vigilância, empenho e coragem moral para defender a verdade. A prática da razão, conforme proposto por Marco Aurélio,
impõe um compromisso contínuo com o exame crítico da realidade e com a não aceitação acrítica do que é divulgado. Não basta reconhecer a verdade internamente. Há uma dimensão pública e comunitária que exige que a palavra seja usada com sabedoria e justiça. A razão não é um mero instrumento para interesse individual ou manipulação, mas a própria essência do viver virtuoso e do bom convívio. Portanto, o ato de compartilhar uma notícia falsa não é um simples erro inocente ou um ato neutro, mas um desrespeito deliberado à razão comum que sustenta a vida em sociedade. O estoico não pode perder de vista que a razão existe para estabelecer um universo civilizado e justo, e que a mentira, em suas diversas formas, é antibiótica a essa construção. Este compromisso ético com a verdade também implica um exercício constante de autocrítica e temperança, virtudes indispensáveis para evitar o orgulho inescrupuloso que alimenta a disseminação de mentiras na era da informação. A impulsividade e o desejo de aprovação social ou emocional são forças poderosas contra as quais o estoico deve se firmar, consciente de que a verdade racional é o único caminho para a serenidade e para a harmonia universal. Epicteto elucida que a liberdade verdadeira não consiste em poder dizer qualquer coisa ou agir sem controle, mas na disciplina dos assentimentos, que preserva a alma em sua integridade. O controle de nosso impulso de espalhar o falso é uma forma sublime de justiça, que reafirma nossa condição de filhos da razão. Na dimensão mais ampla da responsabilidade, o cidadão estoico enfrenta hoje um dilema ético espinhoso. Como agir diante da manipulação emocional e política que muitas vezes está por trás das fake news? Marco Aurélio nos adverte que o poder e a influência só devem ser exercidos segundo a razão, e que as paixões e as distorções da verdade degradam o espírito coletivo. A manipulação emocional, tão explorada nos meios digitais contemporâneos, cria uma ilusão de participação e reação imediata que compromete a reflexão e a vontade livre. O estoico, portanto, não pode ceder a essa tentação. Ele deve cultivar a racionalidade profunda e a paciência complacente, agindo com firmeza na defesa da verdade, como um pilar para a paz interior e a justiça social. A justiça, em sua dimensão cósmica e comunitária, implica que o verdadeiro cidadão não é um agente passivo nem um espectador indiferente, mas um pedra fundamental no edifício da verdade compartilhada. A propagação de mentiras, além de infringir o entendimento da razão e da justiça, afeta o próprio tecido do cosmos que rege a coexistência humana. No estoicismo, a razão é também a voz da natureza universal, e agir irresponsavelmente com ela é uma violação que ressoa além do indivíduo, alcançando as raízes da existência. Dessa forma, o cuidado com a palavra e o compromisso com o discernimento são expressões da mais alta virtude que o cidadão pode exercer, contribuindo para o equilíbrio e a sustentabilidade do cosmos e da polis. Finalmente, o compromisso estoico com a verdade em um mundo repleto de informações falsas é uma luz que guia para a libertação do domínio das emoções turbulentas e da desordem coletiva. A responsabilidade do cidadão é, portanto, dupla: preservar a integridade própria por meio do assentimento reflexivo e contribuir para a manutenção da justiça global, que Paulo Apóstolo poderia chamar de amor pela comunidade, e que os estoicos nomeiam como viver de acordo com a natureza racional do universo. Em meio à frequência urbana da desinformação, esse é um chamado para a profunda consciência ética e para o exercício obstinado da virtude, traduzindo-se em uma prática cotidiana que honra Marco Aurélio. Entender que o dano feito à colmeia sempre alcança a abelha e que agir contrário à verdade sacrifica a todos, inclusive a si mesmo. Na contemporaneidade, somos todos sujeitos a uma complexa rede de influências digitais, onde algoritmos não apenas refletem nossas preferências, mas as amplificam, criando bolhas de filtro que nos isolam cada vez mais de perspectivas discrepantes. Este fenômeno, longe de ser apenas tecnológico, toca questões profundas da racionalidade e da ética da percepção humana. Marco Aurélio, em sua meditação sobre a razão como guia infalível para a conduta, nos adverte que a luz da razão deve ser nosso farol, não os fulgores erráticos das opiniões alheias.
Diante dos algoritmos que moldam as informações a que temos acesso, este ensinamento nos obriga a reconhecer a fragilidade da nossa autonomia cognitiva. Não devemos confiar sem exame no eco moldado pelo código, pois ele fragmenta a realidade, produzindo versões enviesadas da verdade para um consumo fácil e imediato. Assim como o imperador filósofo observa o mundo com equanimidade, devemos aplicar uma vigilância consciente contra a sedução das notícias fabricadas ou distorcidas sob medida para nossos desejos inconscientes. Epicteto, mestre da disciplina do assentimento, oferece a chave para essa vigilância em sua ênfase no juízo consciente diante das impressões sensoriais e cognitivas. Não é o conteúdo da informação que deve ser imediatamente aceito ou rejeitado, mas o modo como assentimos àquela impressão. Isto é, como decidimos se ela merece nossa aceitação racional e emocional. Na era das fake news, esse ensinamento nos planta no centro do discernimento ativo, onde o primeiro passo não é absorver passivamente, mas pausar, questionar, desconfiar deliberadamente. O estoico compreende que as notícias, assim como os fenômenos externos, são indiferentes em sua essência. O que determina sua relevância para a alma é o juízo adequado que oferecemos, a categorização racional que as separa entre o que pode nos afetar e o que deve ser rejeitado sem apego. Sob essa perspectiva, o delicado esforço da disciplina do assentimento transforma-se em uma fortaleza contra a manipulação emocional, afastando-nos do tumulto da reação automática e da servidão ao sensacionalismo. Sêneca, em suas cartas morais, amplia a reflexão sobre o impacto das paixões no juízo e a importância da tranquilidade interior diante da enxurrada de informações contraditórias e falsificadas. Ele nos alerta que a mente perturbada pela excitação e pelo medo perde a capacidade de discernir o verdadeiro do falso, pois se afasta do critério firme da razão. A técnica da premeditatio malorum, a antecipação dos reveses e das dificuldades, torna-se, nesse contexto, uma estratégia essencial. Antever que seremos expostos a desinformações, que seremos tentados pelo viés de confirmação, que nossos algoritmos reforçam nossas inclinações de forma desproporcional, é preparar a mente para o embate contra as aparências enganosas, sem surpresa ou indignação. Este preparo nos habilita a receber as notícias e julgamentos alheios sem nos entregar ao desespero ou à aceitação indiscriminada, reforçando uma atitude de serenidade que limita o poder das fake news sobre nosso espírito. O viés de confirmação emerge como um inimigo oculto, pois, ao buscarmos naturalmente aquilo que valida nossas crenças prévias, tornamo-nos prisioneiros das próprias construções mentais, ampliadas e manipuladas pelas redes. Marco Aurélio nos lembra que a verdade não deve se curvar a desejos subjetivos e que não é o que acontece a nos perturbar, mas nossa opinião sobre o que acontece. Ao observarmos o viés de confirmação, identificamos que este é um tipo sutil de opinião que distorce a razão e enfraquece a liberdade interior. A liberdade estoica depende da capacidade de pensar, independentemente dos modos impostos, por mais sutilmente que malignos. Reconhecer e superar esse viés, portanto, é cultivar a impessoalidade da razão, um esforço que exige constante autoconhecimento e humildade intelectual, dado que ninguém está imune a essa armadilha cognitiva. Os algoritmos das redes sociais representam uma dimensão nova e particularmente desafiadora para o exercício da virtude estoica. Eles operam não com base na busca da verdade, mas na maximização do engajamento, explorando as emoções humanas mais voláteis para garantir a atenção e a circulação. A manipulação das paixões, medo, raiva, indignação, é o terreno fértil onde as fake news florescem. Epicteto ensinou que devemos governar nossas paixões, não ser governados por elas, e que a verdadeira liberdade é ir além do entretenimento dos impulsos. Na era digital, resistir à tentação do sensacionalismo e às armadilhas do clickbait é um exercício prático de autodomínio e sabedoria. Consiste em encarar o fluxo incessante de informações como um teste de caráter, um convite para a paciência reflexiva
e a criação de intervalos conscientes entre o estímulo e a ação mental. A ética do discernimento nos adverte que não basta rejeitar fatos falsos. Devemos investigar e cultivar o contexto mais amplo em que as notícias circulam e são interpretadas. Sêneca destaca que a virtude não é apenas reação às circunstâncias, mas a construção ativa do juízo correto, mesmo em face das manipulações externas. Isto sugere uma ética da responsabilidade epistemológica, um chamado a não só proteger nossa mente, mas a estender essa proteção ao espaço público, combatendo a disseminação consciente da mentira e o uso instrumental da informação para a dominação social. A prática estoica nesse domínio não é isolacionismo intelectual, mas engajamento vigoroso e informado, onde a razão se mostra como aliado da justiça e da verdade. A premeditação dos males não apenas prepara para sermos enganados, mas fortalece a disposição para acolher a incerteza sem perda da tranquilidade. Marco Aurélio nos oferece a advertência: não perca mais tempo discutindo sobre o que é um bom homem. Seja um. Integrar essa máxima no cenário das fake news é lembrar que a virtude reside no controle interno, não nas vicissitudes externas. Mesmo que o mundo externo se torne um mar agitado de informações corrompidas, o estoico permanece em seu porto seguro, cultivando a indiferença em relação ao que não pode controlar, enquanto atua no que lhe compete, a retidão do juízo e a integridade do assentimento. Existe ainda um dilema ético que acompanha o discernimento na era da informação: a tentação de se fechar em comunidades epistemicamente homogêneas, onde a verdade é aceita sem questionamento porque conforma-se ao grupo. Este enclausuramento nos impede de praticar a liberdade estoica, que é o exercício da razão sem subserviência ao consenso social. Epicteto explicita que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões sobre elas, nos alertando que a opinião coletiva não assegura a veracidade nem a liberdade. Romper com o conforto das certezas compartilhadas exige coragem intelectual e uma vigilância constante sobre o próprio julgamento, evitando o dogmatismo e cultivando o amor à verdade que transcende o consenso imediato. Além disso, a prática da meditação estoica oferece um antídoto contra a ansiedade induzida pela exposição constante às fake news e à manipulação emocional. A reflexão crítica sobre a impermanência das opiniões e a volatilidade das informações cria uma distância saudável, um espaço mental, onde a serenidade pode crescer. Sêneca defende que devemos habituar a alma a fazer repouso em si mesma, um exercício de autossuficiência racional que protege a mente das influências externas sórdidas. Essa autocontemplação não é uma fuga, mas um reabastecimento das forças internas que permitem uma atuação lúcida e ética em um mundo saturado por inverdades. O estoicismo moderno, portanto, nos traz ferramentas valiosas para navegar em uma realidade mediada por tecnologias invisíveis e pelas armadilhas cognitivas que elas potencializam. Ao reconhecer que a verdade é um ideal a ser perseguido com rigor e paciência, e que nosso assentimento é o campo onde as batalhas intelectuais e morais são travadas, podemos desafiar a tirania das fake news com a espada da razão e o escudo da virtude. Praticar a premeditatio malorum antecipa a possibilidade da fraude, mas também nos prepara para a ação ética, para a resistência racional e para a preservação da liberdade interior, mesmo quando o mundo externo parece mergulhado em sombras de incerteza e desinformação. Assim, a verdade estoica não é um conhecimento imediato ou absoluto, mas um processo contínuo de escolha consciente, que nos liberta das correntes das mentiras e nos alinha com a dignidade do espírito humano. No âmago da filosofia estoica reside uma advertência fundamental. Não é possível adquirir sabedoria enquanto persistirmos na ilusão de que já a possuímos. Epicteto, com sua magisterial perspicácia, enfatizou a disciplina do assentimento, ensinando que o juízo crítico não deve ser tomado de forma passiva. Tampouco as opiniões internas devem ser aceitas automaticamente. Essa disciplina está intrinsecamente relacionada à humildade intelectual, um ponto nevrálgico quando confrontamos a pandemia contemporânea das fake news. Ao nos convencer de que detemos um conhecimento absoluto,
fechamos os portais que nos conduzem ao aprendizado genuíno e à verdade. A humildade, portanto, não é uma simples virtude moral, mas condição sine qua non para discernir o real do fabricado. Reconhecer a própria ignorância ou incerteza diante de informações que chegam a nós é um ato de coragem filosófica. É negar o conforto da certeza para caminhar rumo à autenticidade epistemológica. Marco Aurélio, cuja busca pela verdade se entrelaça com um apego inquebrantável à razão, nos convida a cultivar o espírito questionador. Em suas meditações, ele provoca o leitor a considerar que aquilo que hoje julgamos evidente pode amanhã ser desmentido por argumentos mais sólidos ou provas concretas. O imperador filósofo destaca que a razão humana é um instrumento refinado, porém falível, exigindo vigilância constante contra os vícios do pensamento precipitado ou emocionalmente enviesado. Em um mundo onde a manipulação emocional é a moeda corrente das fake news, o chamado à razão não pode ser subestimado. Seguir os ditames da razão é exercer a capacidade de verificar fontes, ponderar evidências e, sobretudo, suspender o assentimento diante da insuficiência dos dados apresentados. Essa atitude crítica dignifica o homem livre, pois só quem raciocina de maneira autônoma está verdadeiramente imune à tirania da mentira. A humildade intelectual manifesta-se também na disposição inabalável para questionar as próprias certezas. Sêneca, com sua profundidade reflexiva, enxergava o conhecimento como um rio em fluxo constante, onde toda convicção deve ser posta em trânsito diante das novas realidades. Ele admoesta contra a soberba da mente que se fecha, pois incorrer em tal erro é abandonar a razão, entregando-se ao engano. Essa perspectiva ética estoica nos impõe um exercício diário de auto-interrogação. Quais das minhas convicções são verdadeiramente fruto de exame cuidadoso e quais são meras réplicas de crenças não verificadas? Em um cenário saturado de desinformação, essa indagação se torna imperativa. A postura de Sêneca orienta que a busca pela verdade deve superar o conforto das certezas que albergam nossos preconceitos e apegos, permitindo que nossas conclusões sejam maleáveis, não frágeis, sustentadas não pela rigidez do dogmatismo, mas pela resiliência do pensamento crítico. Dentro desse contexto, torna-se evidente que a vigilância estoica não é um gesto passivo e resignado, mas um compromisso ativo com o exame das fontes. Epicteto reafirma que a mente que deseja se preservar das ilusões deve aprender a não aceitar pressupostos sem a devida investigação, algo frequentemente negligenciado em tempos de infodemia. O discernimento para o estoico é o farol que ilumina a escuridão da desinformação, e ele é cultivado pela prática constante da dúvida construtiva. Questionar não é sinônimo de cinismo, mas de profunda busca pelaquilo que permanece imutável. A verdade, cada dado, cada notícia, cada argumento deve ser submetido a testes rigorosos antes de merecer o assentimento do espírito. Apenas assim podemos evitar que as paixões inflamadas pelas fake news nos arrastem para o erro, para a injustiça e, sobretudo, para a perda de autonomia moral e intelectual. Outra dimensão do discernimento estoico que merece destaque é a rejeição da arrogância epistêmica, uma atitude que frequentemente alimenta a propagação das falsidades. Saber que não sabemos tudo, reconhecer os próprios limites cognitivos, prepara o campo mental para a abertura a novas perspectivas e dados que possam corrigir ou fortalecer nossas convicções. Marco Aurélio, em sua sabedoria imperial, exorta a manter a mente como um reflexo límpido, pronto para se adaptar e se corrigir conforme as evidências se revelam. Essa elasticidade do pensamento é um antídoto poderoso contra as certezas infundadas e o fanatismo produzido pelas narrativas falsas, que se agarram à convicção inquestionável como escudo contra qualquer refutação. Assim, a humildade não enfraquece a firmeza ética estoica, mas a fortalece, pois uma mente aberta é também uma mente parceira da razão, capaz de reconhecer e reparar seus próprios equívocos. O caminho prático do discernimento implica, portanto, em um comprometimento ético com a busca incessante da verdade, muito além dos primeiros impulsos de vontade ou emoção.
Sêneca alerta para o perigo de permitir que as paixões, medo, ira, desejo, configurem nosso juízo sobre os fatos, uma situação amplificada pelas estratégias contemporâneas das fake news, que exploram precisamente essas fraquezas humanas. Para o estoico, a razão serve como controle e direção das emoções. Assim, a disciplina do assentimento é cultivada reconhecendo não apenas as limitações do conhecimento, mas também a propensão natural do ser humano ao engano mediante a emoção descontrolada. A ruptura com narrativas fabricadas exige que as emoções sejam contidas, e a humildade intelectual nos ajuda a evitar a armadilha de reagir instintivamente a ideias que confirmam vieses predeterminados, uma armadilha da qual Epicteto claramente alertava em seus ensinamentos. Ao aplicarmos a sinceridade estoica ao nosso juízo epistemológico, torna-se imprescindível reconhecer que as fontes que consultamos também demandam avaliação crítica e sem complacência. Marco Aurélio ensina que devemos julgar as coisas por si mesmas e não pelo que outros dizem ou pensam, incentivando a independência de pensamento. Diante da avalanche de dados que nos atinge, não podemos delegar nossa razão a terceiros sem checagens rigorosas. Este ato de responsabilidade intelectual tem profundas implicações éticas, mantém a integridade do indivíduo e contribui para a saúde da comunidade social, que se vê fragilizada e manipulada quando teias de mentiras são aceitas passivamente. Portanto, buscar fontes confiáveis e verificar a consistência das informações é uma extensão da virtude da prudência, um pilar estoico que orienta o viver correto e consciente. Além disso, essa postura de constante interrogação diante do dado recebido corrobora a necessidade de um diálogo interior que mantenha o espírito em constante alerta contra a estagnação do pensamento. Epicteto nos lembra que é impossível ensinar algo a quem pensa que já sabe tudo. Essa máxima ilumina a prática necessária para não ceder à tentação da arrogância no juízo intelectual. Contra a tirania da informação superficial ou enganosa, o estoicismo promove o cultivo de uma mente inquisitiva, que questiona seus próprios critérios de certeza. Ao permitir-se essa vulnerabilidade epistemológica calculada, o indivíduo se engaja em um processo dinâmico de aprendizado, que o protege contra os falsos consensos e as opiniões fabricadas de maneira perversa. Finalmente, a busca pela verdade em meio à profusão de fake news demanda que adotemos a humildade como uma força ativa e não passiva. Essa atitude serve como um bastião contra a voracidade das narrativas manipuladas, restaurando a conexão com a razão e a natureza racional do ser humano. Sêneca reforça que os sábios não se apegaram a verdades imutáveis em dogmas inflexíveis, mas permaneceram abertos ao exame e à correção, uma lição eternamente atual. Ao alimentar essa humildade intelectual, garantimos que a disciplina do assentimento de Epicteto funcione como um escudo epistemológico, salvaguardando-nos da escravidão mental imposta pelas mentiras modernas. O verdadeiro discernimento, portanto, é um ato de liberdade, o fruto amadurecido da razão cultivada com humildade, que nos lança para fora do obscurantismo da manipulação e nos devolve ao domínio autêntico do conhecimento e da virtude. Em um mundo saturado por mensagens contraditórias e pela constante manipulação do olhar público, onde a verdade se dilui nos jornais digitais e nas redes que alimentam o imediatismo, qual deve ser o refúgio do indivíduo que busca serenidade? Para o estoico, a paz interior não é um prêmio concedido pela ausência de desordem externa, mas a conquista inabalável que surge da retidão do juízo e do domínio sobre nossas próprias interpretações. Epicteto, ao apresentar a disciplina do assentimento, insiste que nossas almas não são prisioneiras dos acontecimentos que nos chegam, mas guardiãs soberanas das permissões que damos às impressões. Assim, diante das fake news e das tramas ardilosas do mundo, a serenidade brota do ato consciente de negar o consentimento àquilo que não foi previamente examinado pela razão. O fundamento da liberdade, portanto, está na decisão, um movimento interno e deliberado que não se sujeita à tirania das aparências e da emoção que inunda as redes. Marco Aurélio, na reflexão estoica sobre a verdade e a razão,
Nos lembra que a realidade não se molda pelo que dizem ou pelo que se propaga de modo acelerado e superficial, mas pelo que é intrínseco e constante. Em tempos em que o caos das narrativas políticas e sociais atropela o raciocínio, ele aconselha voltar-se para a natureza das coisas, para a estrutura racional do cosmos, que é atual, atemporal e imutável. A paz interior, nesse sentido, requer uma adesão àquilo que é perene, uma ancoragem metafísica que resiste às marés da informação falsa e das manipulações emocionais. Marco Aurélio ensina que negar-se a participar da peça vazia das intrigas é um ato de grandeza e uma via direta para manter o santuário que habitamos internamente intacto, um domínio sagrado que não pode ser violado pela voracidade do mundo exterior. Sêneca, com sua lucidez sobre as paixões e os vícios do espírito, aprofunda essa vigilância interior ao alertar para os perigos da credulidade e da urgência consumista do conhecimento superficial. Em sua exortação, ele convida à austeridade do pensamento e à austeridade do espírito, enfatizando que o tempo corrói a certeza dos rumores e que devemos manter nossos valores e juízos ancorados no real discernimento. A desinformação, enquanto produto da manipulação do desejo e do medo, faz-nos reféns do descontrole emocional e da bajulação dos sentidos. Sêneca sugere que a verdadeira liberdade nasce do afastamento dessas armadilhas, que a prática da razão implica resistir ao impulso imediato e cultivar uma espécie de distanciamento que evita que nosso interior se torne terreno fértil para a proliferação de dúvidas inautênticas. Assim, a lógica estoica propõe um método rigoroso para lidar com a enxurrada de informações. Primeiro, não aceitar nenhuma impressão sem submetê-la à triagem do julgamento racional. Segundo, reconhecer que não temos controle sobre as notícias ou sobre as intenções alheias, apenas sobre nosso próprio entendimento e reação. Por fim, desenvolver uma constância de caráter que afaste qualquer perturbação ou medo oriundo de eventos externos. Neste cenário, não é o mundo que deve se adequar à nossa expectativa de tranquilidade, mas o nosso espírito que deve permanecer inalterado diante da desordem das palavras e imagens. Paradoxalmente, a serenidade se expressa não na adesão passiva à ignorância, mas na coragem ativa de atestar apenas o que merece confiança. A paz interna, tão almejada pelos mestres estoicos, revela-se como um território inviolável somente quando entendemos que o caos político, econômico ou social que circunda a existência não possui força, senão a que concedemos em nossos assentimentos. Sob a luz de Epicteto, a virtude do discernimento opera como uma muralha contra as intempéries da era digital e dos conteúdos fabricados. Cada fake news, cada narrativa distorcida, demanda uma resistência epistemológica que não se rende à facilidade do engano. Este estado de vigilância não é enfermidade, mas um exercício constante da liberdade. A mente que sabe distinguir o verdadeiro do falso conhece o gosto da autonomia, daquele sossego que não é ausência de conflito, mas a certeza que nenhum conflito é capaz de desgastar. Além disso, os estoicos nos conduzem a refletir sobre a responsabilidade ética contida em nossa disposição diante da verdade. O mundo das fake news não apenas nos desafia como receptores, mas como agentes na propagação das informações. A omissão do exame cuidadoso ou o voto de credulidade para narrativas desencontradas são, a seu modo, pequenos atos de conivência com a desordem. Sêneca já alertava para a importância de cultivar o espírito crítico não apenas para proteger a si mesmo, mas para contribuir com o bem comum. Portanto, o discernimento não é somente um escudo individual, mas também uma ferramenta para preservar a integridade do tecido social, evitando que o veneno da mentira corroa a confiança mútua. No âmbito interno, esse domínio reflete-se em uma dinâmica que valoriza a razão mais do que o afeto ou a opinião alheia, seja ela expressa em comentários inflamados ou em manchetes chamativas. Marco Aurélio nos ensina a buscar consolo no fato de que a razão é um dom universal, uma faísca do divino que habita o homem e o diferencia das demais criaturas. Quando nos ancoramos nesse princípio,
Nenhuma notícia desonesta ou manipulação emocional pode atingir o âmago de nossa tranquilidade, pois esta repousa em uma fonte eterna e não em efêmeros estados de espírito. O verdadeiro poder, portanto, reside em não permitir que a falsidade eclipse a luz do entendimento. Em última análise, a sabedoria estoica diante da avalanche de desinformação não propõe o isolamento ou a fuga da vida pública, mas uma participação consciente e lúcida, onde a integridade do juízo é o filtro intransponível para qualquer informação. A profundeza de seus ensinamentos revela que a liberdade interior é sim possível, um espaço sagrado onde o ruído do mundo se dissolve e deixa apenas a clareza impassível do que é verdadeiro e eterno. Cultivar essa liberdade é edificar, dia após dia, um estado de ser que não pode ser abalado. Não importa a força das ondas que batem contra as margens alheias. A razão, o discernimento e o firme assentimento são as chaves deste santuário, que somente os que caminham pela escola dos sábios podem habitar. O despertar da consciência crítica diante do emaranhado de mentiras que permeiam a esfera pública não é uma simples conquista, mas um compromisso solene com a própria integridade do espírito. Epicteto nos ensina que a disciplina do assentimento é a salvaguarda da liberdade interior. Não somos vítimas das circunstâncias externas, mas governantes do julgamento que fazemos sobre elas. Nesse sentido, o mundo saturado de informações falsas e manipulações é um campo de batalha onde a mente deve permanecer vigilante, recusando-se a aceitar quaisquer impressões, sem antes submetê-las à razão. É no exercício rigoroso desse discernimento que reside a verdadeira emancipação, pois somente a verdade assentada com convicção pode desatar os nós da servidão emocional imposta pelo engano. Marco Aurélio, com sua serenidade imperativa, nos convida a reconhecer que a razão é a ferramenta inexorável para distinguir o que é propriamente nosso do que é mera aparência. Assim como o imperador filósofo dirigia seus pensamentos buscando a essência do ser, devemos cultivar a percepção atenta para não permitir que as falácias sedimentem em nossa alma. A verdade estoica, para ele, não é abstrata, mas uma vivência prática. É a capacidade de atuar de acordo com a razão, mesmo quando o mundo se apresenta confuso e adverso. A manipulação emocional, característica das fake news, tenta corromper essa racionalidade, seduzindo com o efêmero e o superficial. No entanto, como ele escrevia, a qualidade de tua vida depende da qualidade de teus pensamentos. Portanto, o exercício constante da reflexão crítica é o que estabelece um terreno sólido onde o discernimento pode florescer, afastando as sombras do engano e iluminando o caminho da liberdade. Sêneca, em suas cartas, enfatiza o valor da tranquilidade alcançada pela sabedoria, que nasce da compreensão profunda da realidade e da natureza humana. Ele adverte contra o tumulto interno provocado pelas paixões e pelas percepções mal avaliadas, condições propícias para que a desinformação encontre terreno fértil. Para ele, a verdade não é refém das vontades alheias nem das modas passageiras. Ela é um porto seguro que o sábio escolhe habitar. Ao contrário do cego entusiasmo que a propaganda das fake news deseja incutir, o estoico compreende que a calma é uma expressão do domínio sobre si mesmo e do afastamento das manipulações externas. Esse domínio nasce do hábito constante de inspeção dos próprios assentimentos, destilando a essência do que merece ser aceito e rejeitando o ruído perturbador do falso e superficial que tentam nos encurralar. O processo de despertar para essa consciência crítica, entretanto, implica não apenas uma rejeição ativa das falsidades, mas uma responsabilidade ética consigo mesmo e com a comunidade. A verdade, na visão estoica, é um imperativo moral que orienta a ação correta. Ao aceitar o papel de farol de clareza e razão, o indivíduo torna-se um agente de equilíbrio no caos informacional. Essa posição exige coragem para resistir às correntes massificadas de opinião e aos sensores emocionais que as fake news manipulam com maestria. Como ensinou Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre as coisas. Ao tomar consciência desse princípio,
torna-se possível construir um escudo interno impenetrável às interferências, edificando não apenas a própria liberdade, mas contribuindo para uma esfera pública menos vulnerável à ilusão. O estoicismo nos orienta também a aceitar que a busca pela verdade não é um empreendimento solitário, isolado das condições humanas e do contexto social. Marco Aurélio ressalta a interconexão de todos os seres, sublinhando que agir com justiça e sabedoria reverbera na harmonia coletiva. Assim, combater a desinformação e as fake news deve envolver a prática contínua do diálogo ponderado e da educação afetiva e racional. Nesse exercício, o estoico não se coloca como um simples receptor, mas como um transmissor de discernimento, amplificando a clareza contra a obscuridade deliberada. A liberdade, portanto, é conquistada na medida em que cada indivíduo dissolve as próprias sombras interiores, tornando-se um exemplo vivente da verdade que ansiamos ver manifestada no mundo. Uma dimensão fundamental desse despertar implica reconhecer a limitação inerente ao conhecimento humano e a humildade com que devemos abordar as notícias que recebemos. Sêneca adverte que a ignorância é a mãe de todos os males, mas a verdadeira sabedoria está em admitir a própria ignorância quando as evidências são insuficientes. Essa postura estoica obriga à recusa do assentimento precipitado e à busca incansável pela evidência, pelo exame racional e pelas fontes confiáveis. Em tempos nos quais a velocidade da informação tende a substituir a profundidade do entendimento, essa atitude aparece como um baluarte contra o consumo acrítico que multiplica o ciclo de desinformação. O estoicismo sugere que é preferível permanecer em dúvida do que aceitar falsidades que comprometem a alma e a razão. Há, ainda, uma dimensão interior e espiritual nesse exercício de clareza, que não pode ser negligenciada. A verdade estoica é um caminho para a autodominação, pois, ao consolidar um juízo correto, o indivíduo não apenas se liberta das mentiras externas, mas também controla a turbulência interna das paixões. Marco Aurélio sublinha que a satisfação do sábio provém da conformidade com a natureza e com a razão, um estado que implica serenidade diante das tempestades do mundo. A manipulação emocional das fake news, com seus apelos apaixonados e exacerbados, visa afogar essa serenidade. Ao impedir essa inundação, o estoico preserva a sua integridade, tornando-se um ponto firme num mar revolto de falsidades e confusões. Essa estabilidade interna revela-se não como perda de humanidade, mas como a mais profunda expressão de humanidade racional e virtuosa. Para além do aspecto individual, a expressão coletiva do discernimento é que assinala um novo estágio de liberdade social. A multiplicação de cidadãos que se empenham em cultivar a disciplina do assentimento e o domínio racional reduz a força das manipulações e eleva o debate público a níveis mais construtivos. Epicteto nos oferece a chave para esta transformação ao recordar que, apesar das forças externas, a verdade é invencível para quem a acolhe com firmeza interior. Cada mente libertada das amarras da falsidade é um bastião que impede o avanço da mentira como meio de dominação. Nesse sentido, ser um farol de clareza transcende o individual e torna-se um ato de resistência ética e política que resgata o equilíbrio e a dignidade humana na arena pública. O estoicismo, portanto, apresenta a verdade não como um dogma codificado, mas como uma prática dinâmica de autonomia racional em tempos de crise informacional. A maneira estoica de se relacionar com o conteúdo das mensagens, especialmente as manipuladoras e enganosas, convida a uma convivência consciente com o que podemos controlar: nosso juízo. Nesse exercício reside a liberdade. Ao separar a aparência da essência, a opinião da realidade, a paixão da razão, alcançamos uma condição onde a mentira perde seu poder sobre nós. Marco Aurélio afirma que o bem supremo está em viver de acordo com a própria natureza racional, e nessa vida reside a chama que ilumina a escuridão do engano, revelando, enfim, o caminho para a tranquilidade e para a verdadeira liberdade. Assim, a vitória do discernimento estoico sobre as fake news representa um convite ativo à autotransformação e à responsabilização ética perante o caos contemporâneo.
Não se trata simplesmente de um ato intelectual, mas de um compromisso moral com a verdade que nos humaniza e fortalece. Desse modo, cada indivíduo que escolhe não se deixar seduzir pela mentira deliberada, que persevera no exame das evidências e que mantém a serenidade da razão, encarna o ideal do sábio. Ele ou ela torna-se, por excelência, um farol de clareza e razão, iluminando a vastidão nebulosa e enganosa em que a modernidade frequentemente nos aprisiona. Este despertar da consciência crítica, impulsionado pelos ensinamentos estoicos, é a porta para a liberdade real, aquela que reside no domínio sobre si mesmo e no cultivo do espírito imune à falsidade.